A graça e a paz de Jesus esteja com todos nós nesta manhã, amém? Para mim também, irmãos, é sempre um motivo de grande alegria, né? Estar aqui com vocês, poder partilhar a palavra de Deus com todos vocês. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês um texto que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 21. Nós leremos alguns versos. Nós leremos do versículo 15 até o versículo 19. Leremos de forma alternada. O Evangelho de João, versículo 15 até o 19. Vamos ler. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que todos estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Ou seja, pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui na qualidade de criaturas do Senhor, criados por Ti, também de filhos adotados através de Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós entendemos que esse local é propício, esse local é reservado para essa finalidade. E nós chegamos aqui, Senhor, com a nossa vida, na Tua presença, para Te apresentar como sacrifícios vivos na Tua presença. Nós cantamos louvores, nós fizemos orações e agora nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Queremos aprender dela, receber dela, Senhor, ensinamentos para a nossa vida espiritual, coisas que possam nos abençoar, possam dirigir a nossa vida, entendendo que vem de Ti, é do Senhor e precisamos absorver, precisamos nos alimentar. Fica conosco aqui e traz aquela porção tão especial, tão maravilhosa do Teu Espírito Santo. Nos dê condição de entender as belas palavras de vida que nós acabamos de ler. É o que nós Te rogamos, Senhor, desobstrui a nossa mente, nosso coração e tudo aquilo que estiver trazendo impedimento à nossa relação contigo. É o que nós Te pedimos, Senhor. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no início dos anos 2000, né, 2003, 2005, por ali, um apresentador aqui brasileiro, né, chamado de Gugu Liberato, ele começou a trabalhar um quadro dentro do programa Domingo Legal, chamado de Loucuras de Amor. Quem tem mais de 35 anos aí que lembra? Levanta a mão. Loucuras de Amor, quem lembra? Ninguém lembra, Eras? Hã? Eu Eras, não lembra? Não? Olha, eu me lembro. Mas se os irmãos não lembram, né? Mas tinha, né? Ele criou o quadro Loucuras de Amor. E esse quadro era interessante, porque ele chamava as pessoas, né, que queriam fazer a sua declaração de amor para a pessoa amada, né? O cônjuge, o namorado, né? Enfim. A pessoa amada, que era alvo, né, dessa loucura de amor, ela não sabia, né?
Então ele mandava lá a inscrição, né? Ele chamava a pessoa, eles criavam, né, uma cena em algum local, a pessoa que escolhia, né? Às vezes era dentro do trabalho, no supermercado, né? Às vezes era no estádio de futebol, às vezes era num show. Enfim, eram os locais mais inusitados, né? De forma que a pessoa ia lá declarar o seu amor para a pessoa amada. Então esse era o quadro e a pessoa tinha que apresentar, fazer uma loucura de amor para declarar o seu amor para a pessoa amada. É interessante porque esse texto aqui, ele também mostra esse momento aqui onde Pedro é arguido por Jesus a respeito justamente do seu amor. Jesus pergunta, né, para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Na terceira vez: Pedro, você me ama? E aí Pedro fica triste, né? Porque Jesus perguntou 3 vezes para ele a respeito desse amor. Mas Jesus tinha algumas finalidades, né? E a gente vai entender um pouquinho no decorrer da mensagem, né? Mas a gente precisa primeiro, né, entender que o Evangelho de João, ele é um evangelho singular entre os evangelhos, né? Existem os evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, né, que tem a mesma visão. E tem o Evangelho de João, onde a visão é um tanto diferenciada. Alguns comentaristas acham que isso se dá pelo fato do relacionamento que João tinha com Jesus, que era mais próximo ainda do que os outros evangelistas. Então, Mateus, Marcos, Lucas, né, tem uma visão e mostra, né, essa relação com Deus e essa vida futura, algo que vai acontecer, né? E eles abordam a questão do reino de Deus e do reino dos céus. João já mostra diferente. Essa relação com Deus e esse local onde a gente vai estar com Cristo para toda a eternidade, ele muda aí as palavras, ele chama de a vida eterna. E você vê que quando se fala em vida eterna, basicamente você encontra isso no Evangelho de João. Então essa relação do crente com Cristo, isso já começa aqui, e essa vida por vir essa vida eterna começa aqui. Então o Evangelho de João tem essa finalidade. E João aqui, no seu Evangelho também, ele tem algumas peculiaridades interessantes também, que nós vamos frisar aqui rapidamente, que esse Evangelho foi escrito para pessoas incrédulas. Tanto é que nós vemos algumas passagens, como a de Tomé, né, onde Jesus está tratando com respeito a essa questão da incredulidade. Então foi escrito para pessoas incrédulas, para crentes também, para que eles tivessem a sua fé ainda mais fortalecida. Ele tem a finalidade de mostrar Jesus como esse Filho de Deus que foi enviado dos céus. Ele tem a finalidade de mostrar que esse Cristo é o Verbo de Deus encarnado. Ele tem a finalidade de dizer que agora, na pessoa de Cristo, as portas dos céus, da salvação, estão abertas, estão escancaradas para todo aquele que crê. E o único caminho para chegar ao céu, à salvação, ou à vida eterna, é através de Cristo. Então essa é uma das finalidades, né, as centrais aqui do Evangelho de João, e a gente precisa entender. E para entender melhor esse texto, né, a gente pegar um pouquinho aí o contexto para saber como que chegou nesse momento aqui. A gente sabe que Jesus já estava se despedindo, ele já estava ressurreto, ele já tinha tido alguns encontros com seus discípulos, esse aqui era um dos últimos, e logo depois Cristo é assunto ao céu, e aí eles não o veriam mais fisicamente, né? Agora estavam só esperando a vinda do Consolador, né? Como Cristo havia prometido. Então, aqui, Cristo já está nos seus últimos momentos com eles, mas ele vem ter essa conversa, vamos dizer assim, uma conversa ao pé do ouvido com Pedro. E a gente precisa analisar um pouquinho a respeito de quem era Pedro, né? Para a gente poder
chegar aqui nesse momento. Bom, Pedro era um pescador, todos sabem, né? Que foi chamado por Cristo, que foi comissionado por ele. Era um homem de um temperamento, de um caráter muito forte. Alguém impulsivo, alguém inconsequente. Pedro tinha um negócio com seu irmão, André, e tinha uma parceria com Tiago e João, que eram seus amigos. Ou seja, eles tinham ali uma pequena empresa, vamos dizer assim, de pescaria. Eram parceiros. Trabalhavam, ganhavam o dinheiro deles com seu trabalho. E Pedro era alguém um tanto violento e impetuoso. Se você for olhar lá em João 18, 10, 11, você vai ver que quando vão prender Cristo, Pedro puxa uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Não permitindo ou não querendo permitir que Jesus fosse preso. Jesus não, para com isso. Guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu pediria ao meu pai, viriam miríades aqui de anjos. Guarda a tua espada. Essa é a hora que eu tenho que ser. Isso tem que acontecer. Mas Pedro mostra toda a sua impetuosidade, essa violência que ele trazia dentro de si, alguém muito vigoroso, alguém ousado, corajoso. Lá em Mateus 14, 23 e 29, a gente percebe que quando Jesus anda sobre o mar e acalma a tempestade, aí eles dizem, olha, eu acho que é Jesus que vem ali. Ele pergunta, Senhor, és tu? Aí ele diz, sou eu. Permita eu ir ter contigo. Se então vem. E ele desce do barco e vai andando sobre as águas. Uma coisa impressionante. Ele saiu andando também sobre as águas. Tal era a ousadia dele, a coragem. Talvez nenhum de nós faria isso, né? Como que eu vou andar em cima da água, né? Pedro fez isso. E ele andou um certo tanto, mas afundou pela falta de fé, né? Ou pela fé fraca. Mas tal era a coragem, a ousadia desse homem. Era alguém precipitado e autossuficiente. Lá em João 21, a gente percebe que quando Jesus, antes desse texto que nós lemos, Jesus está na praia, prepara uma refeição para eles. Eles estão chegando para aportar alguns metros da beira. Quando ele sabe, olha, eu acho que é Jesus que está ali na praia, ele sai, pula na água de novo e não espera nem aportar. Tão agoniado e precipitado que era ele. E queria já estar com Jesus, até porque ele sabia que em algum momento Jesus ia tratar com ele, porque essa situação ainda não estava resolvida. Ele havia negado a Cristo. Negou a Cristo por 3 vezes. E essa situação ainda não estava resolvida. Ele sabia que em algum momento Jesus ia tratar com ele. Era ele e Cristo. E foi justamente o texto que nós lemos. Mas mostra toda a sua precipitação, a sua autossuficiência. Sai pulando na água e quer ir lá com Jesus, nem espera. Esse era Pedro, mas era alguém que mesmo tendo esse caráter marcado por essas coisas, né, que a gente citou aqui, era alguém que tinha experiências com Cristo das mais profundas. Quando Cristo fez aquela pesca, eles tiveram aquela pesca maravilhosa lá, Pedro olha para Cristo no barco e diz, Senhor, ele tem a convicção, esse homem aqui ele é filho de Deus. E diz, Senhor, sai de perto de mim, eu sou um pecador. Sai de perto de mim. Teve ali a convicção de que aquele homem ali era o Filho de Deus. E no outro momento, que foi no momento que Jesus foi transfigurado, Pedro olhou para Cristo, viu as suas vestes resplandecendo. Isso está lá em Mateus 17, do 1 até o 8. Ele vê aquele cenário mudando, luz fulgurante para todos os lados. Pedro vê Cristo sendo transfigurado, as suas vestes se transformando. E de repente aparece Elias e Moisés. Olha só essa experiência, das mais possantes. Ele ficou tão confuso ali que ele queria fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Elias e para Moisés. Veio uma nuvem luminosa, envolveu eles, e eles ouviram uma voz. Este é o meu filho amado. Aí ele ouviu. Eles caíram com o rosto em terra, depois não viram mais nada, só viram Jesus.
Então, essas experiências que ele teve, fora que ele viu todos os milagres de Cristo, que Cristo operou, tudo que se passou, Pedro viu. Então, ele é esse homem marcado, né? Com esse caráter impetuoso, era autossuficiente, era alguém com um temperamento forte. Imagina aí aqueles cearenses, aqueles paraibanos arretados, né? Mais ou menos aí. Era mais ou menos assim, Pedro. Mas alguém que tinha e que teve, né, experiências profundas com Cristo. E aí, aconteceu que esse homem forte e valente, esse homem impetuoso, em algum momento, diante de algumas pessoas, então, não tinham nenhum cargo assim importante no Império Romano, mas diante de algumas serviçais, ele nega seu mestre, covardemente nega o seu mestre, nega que conhecia Cristo. E quando disseram para ele, olha, não, tu estava assim, porque até o teu jeito de falar te denuncia que tu estava com ele, tu andavas com ele. Pedro sai, vai embora, nega covardemente o seu Senhor. Essa história não ia ficar assim com certeza, né? Cristo em algum momento ia tratar com ele. E foi o que aconteceu aqui. Cristo chega, pergunta, vem cá, Pedro, vamos conversar agora. Quero saber de você. Você me ama mesmo? Você está disposto? Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Com base nessa declaração, né? Esse momento aqui, a gente vai tirar 3 lições para nós nessa manhã. A primeira lição, irmãos, que a gente pode tirar desse texto, né? É como, mesmo cheios de falhas, né, ou tendo uma fé cheia de falhas, Jesus sempre quer de nós um compromisso sério de amor. Mesmo cheio de falhas, Jesus quer de nós sempre um compromisso de amor. Então veja que Jesus vem, Jesus não conta a conversa, ele espera eles terminarem de comer. Depois do jantar, para não gerar nenhum constrangimento ali, mais ainda que diante de todos, Jesus vem com Pedro e pergunta essas 3 vezes. Tu me amas mesmo? É isso? Você tem certeza disso? Você está certo? Você está firme nisso, nessa confissão? Você está convicto de que você me ama? Eu quero saber isso. Porque Pedro tinha dado todos os motivos para Cristo não confiar mais nele. Pedro era digno de reprovação. Pedro merecia levar uma surra de Cristo. Jesus tinha todos os motivos para chegar, vem cá agora, acabou. Tu negou, né? Eu te falei, eu não te disse que tu ia me negar? E tu disseste que tu ia comigo até preso e até a morte, mas na hora crucial você me negou. Vem cá agora, vira a costa aí e toma. Já pensou um negócio desse? Cristo não faz isso, irmão. A gente fica passado com Cristo, né? As reações de Cristo, as atitudes dele, é impressionante. É Cristo mesmo, é o Senhor. Mas mesmo detectando essa fé defeituosa de Pedro, Cristo quer esse compromisso. Você é digno de reprovação, você tinha que ser expulso agora, nesse momento aqui. Você não é fazer mais parte do grupo. Cristo não faz isso. Mas Cristo quer a confissão de Pedro. Ele quer que ele diga com seus lábios, você me ama mesmo? Você está firme na sua confissão? Cristo sabia que ele já tinha se arrependido. Sabia. Mas ele queria ouvir dele essa declaração. Pedro fica triste e não era sem motivo. Jesus queria fazer Pedro analisar e pensar no que ele tinha feito. E agora imagina como é que Cristo não se sentiu na hora que Pedro negou. Jesus estava tentando fazer com que ele analisasse e percebesse tudo o que tinha acontecido. E não somente queria uma declaração, somente, mas um compromisso sério. Porque Cristo realmente não tinha nenhum motivo para aceitá-lo de volta, para recebê-lo e para deixar esse encargo nas mãos dele, o que ele faria. Pedro seria responsável pela igreja a partir dali. Então não tinha espaço mais para incertezas, para fugas, para uma fé vacilante, um amor
inconstante, não tinha mais espaço, daí para frente não tinha como mais tolerar essas coisas. Pedro tinha que ter um amor sacrificial por Cristo, um amor decidido, abnegado. Ele deveria continuar firme. Do contrário, essa fé, esse amor, não suportaria, não aguentaria. Cristo sabia disso, era necessário que Pedro demonstrasse isso. Por isso ele pergunta: você me ama? Você me ama? Você me ama mesmo? Confirma isso, Pedro. E me diz se é isso mesmo. Eu quero ouvir de ti. Senão você não vai aguentar. Você não vai suportar. Não vai ter condição de você ir adiante. Tudo aquilo que vem pela frente vai te esmagar. E você só vai suportar se você me amar. E Cristo aqui, quando pergunta 3 vezes para ele, Pedro fala, as 2 primeiras, fala do amor filos. O amor filos é esse amor que nós temos uns pelos outros. Nós nos amamos aqui, a gente se gosta, a gente se abraça, a gente se vê, onde a gente se encontra e oi, meu irmão, tudo bem? Esse é o amor filos. Pedro, quando responde para ele, ele fala assim: sim, Senhor, eu te amo. Jesus diz: não é esse amor que eu quero. Jesus queria que ele dissesse o amor ágape, o amor sacrificial, o amor incondicional, o amor que vai estar disposto a enfrentar absolutamente tudo e de fato a ir até a morte por causa de Cristo. Era isso que Cristo queria ouvir dele. E na última ele diz, ainda acanhado, meio entristecido: sim, Senhor, tu sabe todas as coisas. É desse jeito. É isso que Cristo queria ouvir de Pedro. Deveria ter esse amor confirmado. Não tinha mais espaço para vacilos, para contornos na fé. Não dava mais. Aquela hora era crucial. Pedro precisava afirmar isso positivamente para Cristo. Aplicando para nós, irmãos, essa verdade, né? A gente precisa saber que Cristo sabe e conhece o estado do nosso amor por Ele. Ele conhece. Como é que está o meu amor e o seu amor por Cristo? Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe onde é que precisa ajeitar, Ele sabe onde precisa amadurecer. O fato é que nós temos que ter esse amor por Cristo. Do contrário, também nós não vamos aguentar. Nenhum de nós. Se não tivermos esse amor confirmado com Cristo, que está disposto a ir até o final, até o dia que a gente morrer, nós também vamos sucumbir e não vamos suportar. Se somos seguidores de Cristo, devemos expressar esse amor por Ele, declarar esse amor, viver esse amor. Esse amor tem que ser latente na nossa vida, assim como Cristo queria que estivesse na vida de Pedro. Esse amor incondicional, sacrificial, que está disposto a fazer absolutamente o que for necessário e muito mais até, se nós quisermos ir adiante. Vamos ler alguns textos? Vamos ler lá, Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13. Olha só, no Velho Testamento, Deus já requerendo esse amor do seu povo. É impressionante isso, né? Olha só o que diz. Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que o temas, e temas o Senhor, o teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Aí, que o ames e o sirva. Agora vamos lá para Josué, capítulo 23, 11. Aí Josué, já replicando aí o que Moisés já havia falado, né, para o povo. E de novo, a mesma situação, requerendo o amor do povo por Deus. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor, o vosso Deus. Empenhe-se para amar o Senhor, o vosso Deus. O amor que nós devemos ter por Cristo é esse amor ativo, desse jeito aqui. Era isso que ele queria ouvir de Pedro. Sim, Senhor, eu te amo.
E de fato eu estou pronto para ir para a prisão contigo, para a morte. Essa é a segunda lição. Mesmo cheio de falhas, Jesus quer esse compromisso de amor sério. Devemos ter isso. Segunda lição. O nosso amor por Jesus deve estar acima de tudo e acima de todos. Pegaria lá Bolsonaro, né? Acima de tudo e acima de todos, mas é isso mesmo. Então perceba, irmãos, que diante da declaração de Cristo, da pergunta, são 3, acoplada a ela está, ele diz, você me ama mais do que estes? Ele diz, você me ama mais do que estes? Então a gente vê que Cristo queria que Pedro analisasse a extensão disso, a profundidade e a extensão disso. Você me ama mais do que estes? Então perceba que aqui Cristo está querendo saber de Pedro o seguinte: Pedro, eu sei que você tem a sua vida, você tem a sua família, você tem aí os seus negócios, os seus amigos. Eu quero saber se eu estou na sua vida acima de todas essas coisas. Você não pode ter um amor dividido, um coração dividido, um amor compartilhado. Ou sou eu exclusivamente na sua vida, ou então você vai ter essa fé vai continuar fraca, ela vai continuar defeituosa. Pedro, você precisa ter esse amor exclusivo por mim. Não que você não vai ter por essas outras coisas, mas ela vai ser uma consequência disso. Mas o seu amor exclusivo tem que ser por mim, Pedro. Se você não fizer isso, as coisas não vão dar, a coisa não vai andar. Eu estou percebendo isso e quero que você perceba também. Você precisa que eu seja o amor exclusivo da sua vida. Jesus queria que Pedro percebesse isso. E isso você só vai poder ir adiante, diante das pressões, diante das dificuldades, das aflições que você vai sofrer. Seu amor não pode estar dividido. Não pode. Jesus queria que Pedro confirmasse isso. Acima de todos esses, você me ama assim? Acima da sua família, acima dos seus negócios, acima da sua vida, acima de tudo. É desse jeito. Se não for, Pedro, tem que ser. O foco do seu amor precisa ser eu. Não pode estar dividido. Não pode ser negociado. Isso é inegociável. Cristo estava querendo que Pedro percebesse a profundidade, a extensão disso, desse amor que ele estava declarando. Ele não queria meramente uma declaração. Ele queria um compromisso. O sentimento vem depois, né? A gente sabe disso. O amor é sempre essa disposição, essa atitude. O sentimento vem depois. Não poderia haver absolutamente nada. Cristo queria que Pedro percebesse isso. Não pode ter barreiras e nem obstáculos entre nós, entre eu e você, Pedro. Se tiver, você precisa lançar fora. É mais do que estes aqui. Você me ama mais do que estes. Se estiver sendo um obstáculo, barreira, tira da frente, Pedro. O canal entre nós tem que estar aberto. Tem que ser direto. Senão você vai ter problemas. Não tem como ser diferente. Era isso que Cristo queria de Pedro, né? Aplicando para nós, a aplicação é direta, né? Muito simples, né? Assim devemos fazer. Cristo deve ser o foco do nosso amor, né? Aqui na nossa vida. Nós amamos a nossa família, amamos os nossos queridos irmãos, amamos o que fazemos, o nosso trabalho. Mas, além de tudo isso, até mesmo a questão do trabalho para o reino de Deus, o foco do nosso amor tem que ser Ele. E tem que ser exclusivo. Não podemos ter um amor dividido, compartilhado. Amamos a Cristo ou não amamos. Porque senão a nossa fé, a nossa vida espiritual vai apresentar problemas em algum momento. Nós vamos ter problemas. Mas se queremos estar firmes, se queremos ser abençoados, devemos fazer aquilo que Cristo queria que Pedro fizesse. Sim, Senhor, é acima de todos esses aí. É acima de qualquer coisa. Eu fico sem família,
eu fico sem filho, eu fico sem trabalho, eu fico sem dinheiro, mas eu não posso ficar sem ti. O contrário também é verdade, né? Eu posso ficar com tudo isso aí, se eu te perder, eu perdi tudo. Era isso que Pedro precisava fazer. E era isso que Cristo queria que ele fizesse. Vamos abrir aí a nossa Bíblia, por favor. O Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos ver o que Cristo fala a respeito dessas... que envolve, né? Ter Ele como o foco da nossa vida, nosso amor focado nele. Ele diz assim, versículo 37, quem amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, esse a achará. Tal é a exclusividade que Cristo quer ter na nossa vida. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem nada. Não tem nem a própria vida. Se botarmos isso na frente de Cristo, mas não somos dignos dele, é o que ele acaba de dizer. Mas quando nós... É interessante, né? Quando nós fazemos a coisa certa, colocamos Jesus no centro da nossa vida, essas outras coisas vão se encaixando. Não Cristo não está nos ensinando aqui que a gente deve chutar pai e mãe, nosso relacionamento com nossos familiares, nossos amigos, não é isso. Não devemos trabalhar, não, é o contrário. Devemos fazer tudo isso sim. Mas quando nós colocamos o foco em Cristo, essas outras coisas vão se encaixando. Uma coisa chama a outra. Amamos a Cristo, entregamos toda a nossa vida para Ele, e isso vai chamando o nosso relacionamento com a nossa família, o nosso relacionamento com os filhos vai melhorando, com os amigos, com os irmãos da igreja, vai tudo trabalho, onde a gente estiver, a coisa vai se encaixando. Não é desse jeito. Então nosso amor por Cristo deve estar acima de tudo e acima de todos. E para encerrar, irmãos, a terceira e última lição, o nosso amor por Jesus inevitavelmente vai se traduzir em atitude e em serviço. Então veja que é o que Cristo apresenta para Pedro. Você me ama? Amo. Acima de todos esses, sim. Então venha, apacente as minhas ovelhas. Está aqui o seu serviço. É isso que você vai fazer. Você era um pescador, né? Eu te tirei de lá. Agora você vai pescar homens para mim. Esse é o seu trabalho. Vai trabalhar muito, Pedro. Tem muito tranco pela frente. E eu sei disso. Eu acabei de morrer e ressuscitei. Mas agora eu vou deixar isso na sua mão e dos outros. E você será o responsável. Você vai conduzir isso. Vai conduzir esses irmãos aí, a igreja no seu nascedouro, e essa expansão do reino de Deus, que vai vir agora, através de vocês, você vai ter a responsabilidade. E Cristo logo mostra, Cristo sabia, Cristo não ia chamar ninguém que não o amasse, porque para amar a obra de Deus, tem que amar primeiro a Cristo. E Cristo não chamaria ninguém que não o ama. Para cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho, tem que amar a Cristo. Tinha que haver esse amor para poder servir, para poder estar, fazer um trabalho abnegado. Pedro iria fazer isso. Ele iria saber o que era perseguição. Ele iria saber o que era sofrimento por causa de Cristo. Ele iria saber o que era ser preso, apanhar e também morrer por causa de Cristo. Jesus diz, está aí. Você não falou? Senhor, isso está lá em Lucas 22, 35. Senhor, eu vou contigo até ser preso, se for preciso, e até a morte, se for preciso. Ah, é, Pedro? É isso mesmo que vai acontecer. Agora não, você vai me negar. Mas depois vai ser assim. E é o que a gente leu aí, né? Ele diz, olha, Pedro, vou te falar. Você era jovem, impetuoso, né? Corajoso. Você está ainda forte, né? Vai chegar um tempo
e vão te pegar e vão te levar para onde tu não queres. E isso o texto diz. Jesus estava falando para se referir com qual tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. E a tradição da igreja, irmão, diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Pedro foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo. Tudo isso por amor a Cristo. Pedro não tinha ideia para onde é que Cristo ia conduzir a vida dele. Cristo sabia. Mas já disse: olha, agora você viu que eu morri, né? Vem e me segue. Esse vai ser o teu futuro. Você está certo disso? Sim, Senhor. Acima de tudo? Sim, Senhor. É até a morte mesmo? É até a morte. Não tem agora mais caminho para trás, não tem mais vacilo, é para frente o negócio, eu sei que é isso, eu vou empreender, eu vou pegar isso com toda a força da minha alma e vou fazer isso por amor a Ti. Agora vai o negócio. E Pedro foi e se tornou o grande líder da igreja, o grande apóstolo. Aquele que Cristo esperava que ele fosse mesmo, aquele homem vigoroso, aquele homem impetuoso, agora com o foco certo, o amor apurado. Aquele que estava disposto a morrer por Cristo de fato. E foi assim que aconteceu. A aplicação para nós é a seguinte: nós devemos fazer, né? Esse amor que nós temos nutrido por Cristo, ele deve ser a força, né, da nossa vida. Deve ser a força da nossa vida. A nossa vida deve espelhar esse amor. Devemos trabalhar incansavelmente pelo reino de Deus. Tudo por causa dele. Devemos entregar nossas vidas, as nossas famílias. Nosso testemunho deve ser esse. As pessoas aí, elas fazem tudo de fato por Cristo. Não fazem por partidarismo, não fazem por nada. Não, o que motiva eles é esse amor forte, impetuoso por Cristo. É isso que move eles. A nossa vida precisa ser marcada por esse amor, por essas atitudes que mostram esse amor. Esse é o diferencial que deve haver na nossa vida. E a consequência desse amor vai ser sempre o trabalho zeloso, fiel, leal para a pessoa de Cristo e para o reino de Deus. Vamos ler aqui 2 textos para encerrar. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler versículos. Primeiro versículo 15. Diz assim: se me amais, 14, 15, guardareis os meus mandamentos. Agora o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, só recapitulando as lições. Mesmo cheio de falhas, Jesus sempre quer de nós um compromisso sério de amor. O nosso amor por Cristo deve estar acima de tudo e acima de todos. E o nosso amor por Jesus inevitavelmente vai se traduzir em atitudes e em serviço. Que Deus possa abençoar a nossa vida, irmãos. Nos dê graça, nos abençoe de forma que a gente possa amar o nosso Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de maneira que a gente esteja convicto disso, e convicto, acima de tudo, acima de todos, possamos servi-lo de todo o nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Louvamos, Senhor Deus, porque ela é luz para os nossos caminhos. Muito obrigado, Senhor. Que tenhamos essa atitude que o Senhor esperava de Pedro, desse amor abnegado, desse amor incondicional, desse amor que o Senhor espera de nós, na nossa vida, Senhor. Isso seja a nossa marca. Somos pessoas que amam a Cristo. E a nossa vida ela é pautada por isso. E isso é inegociável para nós. Ajuda-nos, Senhor. Não é fácil isso. É algo que o Senhor requer de nós. É sério. É muito elevado. Mas é possível.
o Senhor nos dá graça para que a cada dia possamos ser fiel, a cada dia possamos andar nos teus caminhos, fazer a tua vontade e entregarmos tudo nas tuas mãos, porque o Senhor é o dono dela, assim para que o Senhor possa ser servido com a nossa vida. Então nos abençoa, abençoa mais uma vez essa igreja, esses irmãos tão amados e queridos. Pastor Ciro aqui, abençoa grandemente e continua derramando, Senhor, tua graça, fazendo esse trabalho crescer, para que o teu nome seja glorificado como tem sido. Fica conosco, Senhor, perdoa nossos pecados, nos leva em paz a tua casa, para almoçar e depois possamos mais uma vez estar na tua casa para ouvir mais uma vez a tua palavra. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.